Se você parar, tá lascado. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fiquem por aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui é o Os quem está falando e vamos para mais um vídeo aí sobre desenvolvimento pessoal. Deixa o seu like, se inscreve e também comenta o que você achar sobre o conteúdo desse vídeo, beleza? Dessa vez eu vou falar sobre esse tema aí. É isso aí mesmo, se você parar, tá lascado. É o seguinte, no mundo da correria, né, que a gente vive hoje, onde as coisas estão cada vez mais difíceis, né, onde você vai no mercado e você vê que os alimentos estão mais caros, que a inflação está engolindo cada vez mais o poder de compra das pessoas, né? Que antes você chegava no mercado com R$ 50, saía com uma certa quantidade de produtos. Hoje você sai com menos da metade, né? Isso eu tô falando de há 2, 3 anos atrás, né? Então você vê que realmente a situação do brasileiro médio tá cada vez mais complicada, né? Tá cada vez mais difícil. E são cada vez mais impostos, cada vez mais leis que oprimem aí a população, principalmente os homens, né? Então a gente vê que é uma situação bem complicada que a gente está vivendo aí no Brasil. Então, por isso, né, que eu coloquei o título aí desse vídeo dessa forma, né? A gente não pode parar de maneira alguma. Se você tem um projeto na sua vida hoje, você tem que colocar esse projeto para andar a todos os custos, né? Com tudo que, com o tempo que você tem, com a escassez que você tem, né? É por isso que hoje, cara, quando eu vejo, por exemplo, pessoas deixando de lado coisas muito importantes para poder se dedicar a bobagens, às vezes como relacionamento ou alguma outra coisa que não vai trazer um retorno tão positivo assim como jogar ou ficar apostando, fazendo aposta em casa de apostas ou em bets, né? Coisas que realmente não vão trazer o retorno de alguma forma, né? Tem gente que deixa o seu trabalho de lado, deixa as coisas que tem que fazer de lado para poder investir o seu tempo, que é tão precioso, nessas bobajadas aí que tem por aí, né? Como até mesmo também ficar passando vídeo nas redes sociais, ou gastando tempo com pessoas que não vão agregar nada na vida delas, né? Com amigos falsos, com amizades que não são verdadeiras, né? Com pessoas que só estão com você por interesse, por alguma coisa que você tem para oferecer ali no momento, né? E o que é de primordial na sua vida não está andando, né? O que é de primordial na sua vida não está se desenvolvendo, que é o seu próprio desenvolvimento pessoal, financeiro, espiritual e de todas as outras formas que você precisa evoluir e que você não pode deixar de lado, porque senão você literalmente está lascado. E isso vai se provar aí mais pra frente, né? Quando essa pessoa que deixou as coisas dela, as coisas principais que ela precisava fazer de lado, vê todo mundo se afastando dela justamente porque ela não se desenvolveu, não conquistou aquilo que tinha que conquistar, né? Eu vou dar alguns exemplos bem básicos aqui do que eu quero dizer com isso, né? De que a gente não pode parar, não pode desistir, né? E que essa continuidade das coisas principais que a gente precisa fazer na nossa vida é o que a gente tem que colocar como prioridade, entendeu? A continuidade dessas coisas que são as principais, né? Que são as essenciais, né? Então, por exemplo, o nosso trabalho, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, né, que é fora da internet, não é aqui neste canal. Esse canal é mais um projeto que eu tenho. Então, eu tenho o meu trabalho mesmo com outras coisas, né, que eu faço fora. E foi um trabalho que eu tive que persistir muito para poder ter algum tipo de resultado, né? Hoje eu tenho um resultado assim, vamos dizer, de mediano, né, no trabalho para avançado, né? Porém, para eu chegar nesse nível, no tipo de trabalho que eu faço, demorou um tempo, demorou alguns anos, na verdade, né? Mais de 5 anos aí de desenvolvimento no mesmo tipo de trabalho
até eu conseguir chegar a algum resultado mais consistente, né? Então é justamente isso. Se você parar, se eu tivesse parado nesse meio do caminho, em 2 anos, em 3 anos, e ido para outra profissão, talvez eu tivesse até desistido da profissão seguinte e estado já numa terceira ou quarta profissão, né? Tudo demoraria muito mais para acontecer, né? Porque você para uma, recomeça, começa tudo de novo do zero, até você alcançar algum resultado naquela. Então aí você, vamos supor, desiste daquela, começa outra, e aí nunca você vai obter resultado de absolutamente nada, porque você está sempre pulando de galho em galho, está sempre desistindo, parando com seus projetos no meio, né, do caminho, né. E tem uma coisa muito interessante também sobre a minha própria vida, né, que é isso, né. Eu consegui persistir nessa profissão que eu tenho e continuo persistindo nela e tive resultados a partir disso, né. Só que eu não tive muitos exemplos na minha família nesse sentido, né. A maioria das pessoas da minha vida, por exemplo, o meu pai, desistiu muito fácil de algumas coisas, de alguns projetos que ele iniciou. Infelizmente, né? E aí, depois disso, acabou voltando para a estaca zero. Um tio meu também foi assim, o meu avô também foi assim. Eu olhando esses exemplos masculinos, assim, na minha família, que cometeram esses erros, eu não achava que eu iria cometer os mesmos erros, mas eu acabei me vendo cometendo esses mesmos erros em vários pontos da minha vida, começando coisas que eu não terminava, cursos, projetos e tudo mais. E só quando eu coloquei os pés no chão, entendi que eu tinha que mudar isso em mim e que eu tinha que ir até o final, quebrar barreiras nos projetos, nas coisas que eu estava me propondo a fazer, né? Barreiras minhas mesmo, né? Barreiras emocionais, lidar com o tédio, lidar com momentos de escassez dentro da profissão, lidar com momentos de falta de reconhecimento, de falta de validação de muitas pessoas dentro daquilo que você faz, entendeu? Então, quando eu aprendi a lidar com tudo isso, eu quebrei essas barreiras e persisti realmente em alguma coisa, né? No caso, na minha profissão aí, que eu já faço há mais de 5 anos, há mais quase, já está para quase completar uma década, né? E só assim eu tive resultado efetivamente em alguma coisa e pude quebrar esse ciclo, né? Pude quebrar um pouco desse ciclo de existência que vem da minha família, que vem, né, de uma hereditariedade, né? E que também eu percebi que nos meus próprios comportamentos eu também estava repetindo isso. Eu tive que parar, olhar para esse ciclo e quebrar esse ciclo de alguma forma. E poder ter quebrado esse ciclo de alguma forma na minha vida me abriu os olhos para quebrar mais esse ciclo em outros projetos futuros que eu fosse fazer, entendem? Então, este canal é um dos projetos também, que eu quero quebrar esse ciclo de desistência, né? Muitas pessoas começam um projeto como um canal no YouTube, um canal dark, um canal backstage, né, que é como esse canal aqui, um canal que eu só coloco ali uma imagem, tenho um pseudônimo e falo ali as minhas opiniões sobre diversos temas sem aparecer, né, de fato, né, só que fazendo companhia para as pessoas com a minha voz, né. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. E realmente a falta de audiência, a falta de incentivo financeiro, às vezes a falta de tempo por ter que se dedicar a outras coisas, outros projetos da vida pessoal, né, e outros afazeres da vida pessoal, e não ter um retorno efetivo com esses projetos num primeiro momento, faz com que a gente desista muito fácil, né? E as pessoas geralmente desistem muito fácil dos projetos que tem, né? E esse é um projeto que eu idealizei muito, né? E que eu não quero desistir de fazer, né? Um outro projeto também que eu não quero desistir de fazer é um projeto que eu tenho que é de escrita. Eu estou escrevendo o meu primeiro livro, né? Que tem também como base este canal, que tem como base os conteúdos que eu tenho nesse canal. Então os conteúdos que eu tenho nesse canal me incentivam a escrever também o meu livro, né? Não são exatamente os mesmos conteúdos que eu faço aqui, mas o meu livro tem a ver com liberdade também, igual a proposta desse canal, né? Então uma coisa alimenta a outra, uma coisa incentiva a outra. E também em alguns momentos pensei muitas vezes em desistir
da minha escrita do livro, mas eu me vi mais uma vez nesse ciclo de desistência e que eu não podia quebrar, e mais uma vez eu voltei a essa reflexão, né, do que eu estava fazendo na minha profissão e de como eu quebrei esse ciclo de desistência já uma vez e algumas vezes na minha vida, e como eu poderia quebrar esse ciclo de desistência em várias outras áreas da minha vida, na minha área emocional, nos meus projetos, no meu financeiro, né, em guardar dinheiro também, que é um outro projeto que eu tenho, que eu desisti algumas vezes, que eu retomei agora, estou guardando, estou investindo, aprender sobre investimento, aprender sobre Bitcoin, aprender sobre coisas novas que eu ainda não sei, mas que eu sei que eu consigo aprender e que eu consigo desenvolver também, entende? Então, é justamente isso, né? Quebrar esse ciclo, eu acho que está sendo um aprendizado muito grande. Eu quero deixar também esse aprendizado aqui nesse canal e para você que me escuta aqui, para também te fortalecer, para que você quebre esses ciclos pouco a pouco, né? Então por isso eu estou gravando esse vídeo também, né? Para dar continuidade a esse projeto. O projeto do meu livro também eu estou dando continuidade, retomei ele faz mais ou menos um mês. Estou escrevendo todos os dias, um pouco a cada dia, 3, 4, 5 páginas. Estou até me impressionando com a velocidade que eu estou conseguindo escrever, né? E tem um outro projeto também de leitura, né? Porque não é só gerar o conhecimento, mas também adquirir esse conhecimento para poder depois ter inspiração para gerar esse conhecimento, né? Então, às vezes coisas acontecem na nossa vida que nos abalam, coisas pessoais mesmo, que às vezes não vem ao caso, mas coisas pessoais que nos abalam e fazem com que a gente abandone, de certa forma, alguns desses projetos momentaneamente. Mas é muito importante que a gente tenha aquela famosa regra também, que é muito boa, que eu estou tentando aplicar muito na minha vida, que é a regra de que você não deixa, a regra dos 2 dias, né? Você não abandona um projeto seu por 2 dias. Você pode fazer uma pausa por um dia para você descansar, tirar aquele dia de folga. Mas no dia seguinte você tem que retomar com todos aqueles projetos firme e forte. Você não pode abandonar 2 dias seguidos, porque já é considerado como um abandono mesmo daquele projeto que você idealizou, né? E quanto mais você segue firme no projeto que você idealizou, mais você comprova para si mesmo que você é capaz de quebrar esse ciclo de desistência, né, na sua vida, né? Então eu acho isso muito importante. Eu acho isso um conteúdo muito bom, um conteúdo muito rico. Você que está até agora aí, digita aí, eu entendi esse conteúdo, ou digita eu estou aqui, ou digita eu cheguei até aqui, desse jeito que tá aí, ó, igual tá escrito aí, ó, OZ, para eu entender que você chegou até aqui, tá bom? E muito obrigado por ter chegado até aqui. Fico muito feliz por esse conteúdo, porque esse conteúdo também me engrandece muito, e se eu puder engrandecer também as outras pessoas com esse tipo de conteúdo, eu também fico muito, muito, muito feliz, né? Logo mais, vou deixar o meu livro também disponível aqui para venda, né? O meu e-book, para poder quem quiser conhecer um pouco mais do meu conteúdo, dos meus pensamentos filosóficos, o que eu penso sobre a vida e as coisas, né? E é isso, né? Eu acho também que tem muitas coisas que nos atrapalham no caminho, nessa caminhada. Tem muita coisa do controle emocional que a gente precisa desenvolver. Mas isso é uma coisa do dia a dia, de momento a momento. E o principal mesmo é que a gente não pode abandonar a nós mesmos, né? A gente tem que sempre estar buscando conhecimentos, referências, fazendo projetos que a gente acredita. E também não se encher de coisas demais, né? Fazer coisas pontuais, igual eu falei que eu tenho esses projetos aí. São todas coisas que eu tenho tempo para poder fazer, que eu tenho como me organizar. Eu sou um cara solteiro, né? Igual eu deixei aqui no último vídeo, para você que quiser também ver vídeos sobre relacionamento. Tem um último vídeo que eu deixei aqui também, que eu gravei, que é Todo Mundo Solteiro, né? Que é um vídeo aí que eu gravei com tudo bem legal sobre relacionamento. Então sou solteiro, tenho esse tempo para poder me organizar. E tenho esse tempo também para poder vir gravar conteúdo. Para quem quiser me acompanhar aí, segue para eu poder vir trazer esses conteúdos sinceros, conteúdos de evolução, de desenvolvimento pessoal, onde eu vou trazendo os meus próprios aprendizados aqui para vocês e as coisas que eu pouco a pouco vou aplicando na minha vida para me desenvolver e melhorar.
beleza? Estamos juntos, valeu você que ficou até o final. Curta, comenta e compartilha para dar aquela fortalecida e também se inscreve aí. Fechou? Fiquem com Deus, até os próximos vídeos e até os próximos conteúdos. Aqui é o Oz, Desenvolvendo Liberdade.